Bem-vindos ao MVP Conf Latam 2021. É uma honra estar com vocês pela primeira vez como palestrante. Meu nome é Márcio Nizola, sou desenvolvedor. Estarei apresentando para vocês na trilha Development o tema Criando uma Minimal API para serviços de geolocalização com SQL e C#. Para quem não me conhece, eu atuo como Tech Lead na Dexter CT, com foco em .NET. Sou formado em análise de sistemas, MBA em gestão de projetos também, e atuo como professor na ETEC de Itu desde 2008, onde já formei muitas turmas aí na área de tecnologia. Inclusive tem muito aluno meu que hoje trabalha junto aí pelas empresas do mundo, né? Então eu desenvolvo software também desde 92. Eu comecei na época que nem existia mouse, né? E sou membro fundador aí da comunidade Itu Developers. Então hoje a situação, o problema que irei apresentar é realmente algo que é corriqueiro nos nossos dias de hoje, principalmente pelo fato de termos aí não só computadores como plataforma dos nossos softwares, mas também dispositivos de celular, temos dispositivos mobile como tablets, temos aí GPS de carro, inclusive carros com Android agora, onde é possível estar consumindo aplicações e tudo mais. Então é bastante recorrente, né? Com o avanço aí das aplicações na atualidade, a gente precisa realizar buscas identificando locais ou pessoas através do seu posicionamento geográfico. Isso se intensificou, mas ainda com o uso das aplicações mobile, onde todo celular já dispõe de GPS embutido. Com isso a gente passou a ter listas de lugares, pessoas, e precisamos identificar pontos de interesse próximos a essas posições geográficas. Existem APIs prontas para tratar disso, com certeza. Não vou citar nomes aqui para não fazer propaganda, mas conhecemos aí várias delas. Porém, acesso em grande escala incide em custos. E eu coloco bem em negrito ali custos porque é uma coisa alta. Já passei por situação onde o cliente teve faturas aí na ordem de milhares de reais aí por conta de uso excessivo da API. Então acaba restringindo um pouco, principalmente no cenário aí de startup, quando uma startup vem e dá um boom nos seus acessos e de forma inesperada acaba gerando uma fatura muito alta, né? Claro que existem formas de você restringir o custo e tudo mais, mas daí você vai suprimir o serviço. Então, um exemplo aí que consome esses tipos de serviços são apps de hotéis, comida, entrega, serviços de motorista, entre outros, né? Então, falando aí do contexto do nosso problema, nós temos aí no planeta a geolocalização ditada aí por latitudes e longitudes, né? Então, o posicionamento em qualquer ponto do mundo pode ser determinado através de medidas em graus. Então, a gente tem essa referência para poder se localizar aí no nosso planeta. E aí, como é que nós vamos tratar isso? Hoje, o SQL Server fornece uma plataforma pronta para isso, que é o tipo de dado Geometry e Geography. Então, o Geometry ele é utilizado para dados geométricos, onde a gente pode tratar aí formas como círculos, retângulos, triângulos, vários polígonos, linha. A gente pode tratar a geometria. E a gente tem o Geography, que é utilizado para dados geográficos. Ela é derivada do objeto Geometry, porém ela foi adaptada para projeção cartográfica, pois a curvatura da Terra é considerada em suas projeções. Então, o que poucos sabem é que o SQL Server já tem esse tipo de informação pronta para que a gente utilize. Os tipos de dados, Geometry e Geography, dão suporte a 16 tipos de objetos de dados espaciais. Então tem uma coleção de objetos prontos, os quais a gente pode consumir para poder resolver os problemas do dia a dia. Então nós temos dentro dos objetos Geometry, ponto, curva, superfície, coleções geométricas que são multi-surface, multi-curve, multi-polygon, multi-line, multi-point. Então temos muitas opções para que resolvam nossos problemas, tá?
E nós temos aí um dado que é importante. Cada forma geométrica possui um sistema de referência espacial associado a ela, e cada um desses sistemas de referência tem um ID de referência espacial usado para informar qual sistema está sendo utilizado para interpretar. Um exemplo dessa figura aqui, que nós temos o mapa mundi como a gente vê na escola e tudo mais, mas na verdade ele não é exatamente nesse formato. A projeção cartográfica que nós usamos, ela é expandida, porque a Terra não é quadrada, né? Ela é circular. Esse desenho ilustra muito bem aqui. Então, com essa forma expandida, a gente tem que usar um termo que é o SRID. Ele é comum para que nós possamos associar a projeção cartográfica e traçar distâncias, fazer uso desse mapa com as medidas em metros também. Então, o SRID comum em uso é o 4326, que representa os dados espaciais usando coordenadas de latitude e longitude na superfície da Terra, conforme definido no padrão WGS84, que é usado para o sistema de posicionamento GPS. Como nós vamos usar GPS de equipamentos para se posicionar, a gente tem que estar aderente a esse código. Ele vai aparecer muitas vezes aí, só para que vocês saibam o que se trata, né? E aí nós temos os métodos principais do tipo geografia do SQL que vamos usar. Então nós temos aí métodos prontos, né? Eu tenho, por exemplo, o point, que ele cria um ponto geográfico baseado nessas coordenadas. A gente só chama a função dentro do próprio SQL, passando ali o ponto geográfico, e ele determina isso no mapa. Nós temos aí stPointFromText, que a gente cria um ponto através de algo textual, também é possível. Vejam que aí já aparece a referência 4326 ali, né, que a gente passa essa projeção. Nós temos o stGonFromText, que também vai fazer a mesma coisa, porém ele já cria um objeto gel. É uma outra forma quando a gente vai tratar, por exemplo, de um objeto como um polígono ou um multipolígono, para que a gente possa fazer um desenho da superfície. Nós temos daí a mais importante, assim, no trabalho que eu fiz recente, foi a ST-Intersects, que ela verifica se um ponto está contido dentro de um objeto geográfico. Então eu tenho um mapa e eu vou descobrir quais pontos estão dentro desse mapa. Também é usado esse makeValid muitas vezes, porque ele precisa converter a instância de geometria inválida num tipo válido. Por quê? Muitas vezes a gente pega a referência do mapa em alguns bancos de dados e ele vem com alguns pontos quebrados ali. E nessa função a gente consegue corrigir a instância desse objeto. Tem também o ST-isValid, que ele verifica se o objeto é válido, porque se mesmo assim ele não for válido, a gente não pode usar e o SQL acaba caindo em erros, né? Se eu tiver já um objeto salvo no banco, eu precisar transformá-lo no formato textual que o gerou, como por exemplo pegar um objeto de polígono e transformá-lo novamente em texto, é possível com essa função ST-asText. Tem o ST-buffer, que cria uma circunferência, e o ST-distance, que ele mede a distância entre dois pontos de geografia. Então, com essas ferramentas aqui do SQL Server, a gente vai conseguir construir a nossa aplicação. E aí, o mais importante é ter esses polígonos. O que é um polígono de mapa, né? Então, existe uma base de dados chamada OpenStreetMap, que possui polígonos de localização de todo o planeta, e ela inclusive pode ser baixada. Mas para esse exemplo nosso, eu vou fazer de forma manual, buscando só demonstrar o conceito de geolocalização. Essa base ela tem gigabytes de tamanho, ela é aberta, é disponível para se baixar, mas aí a gente tem que fazer toda a conversão dessa base. Muitas vezes ela vai trazer informação demais, a gente tem que suprimir o que não precisa, porque ela dispõe de rua, bairro, ela tem estações de trem, metrô, tem de tudo. Nesse exemplo nosso eu vou pelo simples, eu vou só conseguir um polígono no mapa e colocá-lo dentro do SQL, para que a gente use depois na aplicação do .NET. Então, para conseguir esse polígono, eu fui até o site Nominatim, que é esse site que faz parte da base do OpenStreetMap, e procurei uma localidade. Ao encontrar essa localidade, eu cliquei aqui em detalhes e fui obter qual é a relação. Isso eu posso demonstrar para vocês aqui ao vivo.
dentro do Nominatim. Então eu coloco aqui uma localidade qualquer, vamos colocar aqui, por exemplo, Brasília. Espero que a internet colabore, toda demo sofre com alguma coisa desse tipo, né? Realmente não tive muita sorte, não sei se a base Nominatim não está ativa, mas de qualquer forma, nós temos aqui na outra aba o resultado que nós vamos chegar lá, que é para encontrar esses polígonos, e ao clicar nesse objeto WKT aqui, nós conseguimos trazer um polígono. Então esse é o resultado final dessa pesquisa que nós vamos fazer. Então ele traz todo o polígono que a gente copia para que seja inserido numa base, tá? Realmente aqui não está puxando. Talvez a API esteja fora do ar. De qualquer forma, vamos continuar. E aí onde nós obteremos esses polígonos? Com o dado obtido aqui na imagem anterior, eu vou rolar a tela quando eu encontro esse polígono e pegar esse número. Então, por exemplo, eu peguei aqui a cidade de Varginha e eu tiro o número daqui. Esse número eu vou colocar nesse endereço aqui na frente, onde ele vai mostrar quais são os polígonos disponíveis para essa localidade. Então eu clico aqui em WKT, que é o padrão de mapa que nós vamos levar para dentro do SQL Server, e ele vai mostrar para nós o polígono, como mostrei ali na imagem, tá? E após isso, a gente pode importar através do Postman, mas aí já vem a aplicação que nós vamos desenvolver, né? Que aí já é a outra parte da apresentação. Então, entendido agora de onde vêm esses polígonos e tudo mais, a gente precisa criar as nossas ferramentas do nosso lado para poder consumir tudo isso. Então, como que vai ficar esse projeto? Dentro do projeto eu optei por fazer algo bem simples, sem muitos rodeios. Eu criei uma entidade chamada Location, que é baseada em localizações. Então dentro dela eu vou colocar cidade, estado, país, continente, etc. E nós temos aqui uma outra entidade que vai ser a Places. Qual que é o papel de Places? Eu fui dentro de Google Street Map, no Google Earth, desculpe, e busquei no Google Earth as lojas, postos de gasolina, etc. e importei dentro dessa base. Então eu coloquei dentro dessa base locais geográficos para que eu possa brincar de localizar lugares dentro do mapa. Então eu fiz duas entidades. Então, e como vai ser feita essa API? Então, os tipos de dados geográficos do SQL Server faziam parte do Entity Framework no passado, mas com o lançamento do Entity Framework Core, eles deixaram de ser suportados. Por conta disso, eu optei pela utilização do Dapper para realizar acesso ao banco de dados, onde eu vou poder trabalhar melhor com esses elementos e tudo mais. E também vale ressaltar que existem bibliotecas aí de terceiros que até se propõem a fazer a integração do Entity Framework com o tipo de dado geográfico. Eu fiz uma experiência, não gostei, porque muitas vezes o dado ele estourava algumas exceções, quando o mapa ainda não era válido, coisas do tipo, optei por não usar, tá? Então vou de uma forma mais pura, direto ao banco de dados. E a nossa API vai ser como? Então, na versão do .NET 6 vai ser disponibilizada agora no lançamento, já todos têm acesso a isso, a Minimal API, que é um conceito de criação de APIs com mínimo de dependência do framework Web API. A criação do código fica muito mais simples, compacto e vem de encontro aí à simplicidade de outras linguagens que também permitiam isso. Então acaba aquele uso de data annotations para dizer se é get, se é post, entre outras coisas que éramos obrigados a fazer, como por exemplo criar controllers. Então olhando aqui para esse desenho da Solution, vocês vão ver que nós temos aqui o uso de interfaces, repositórios, modelos, mas todo a minha programação em si, todo o meu
estruturamento aí para poder responder as chamadas da API vão estar dentro de Program CS, vocês vão ver isso. Então, ao invés de controllers, vamos escrever todos os endpoints no Program CS. Isso é o bacana. Nessa modalidade, nós usamos o template ASP.NET Core Empty. Então, nós podemos fazer através da linha de comando .NET New Web e colocamos aqui o nome do projeto, ou diretamente pelo Visual Studio, a gente escolhe aqui na criação o ASP.NET Core Empty. Tá? Esse tipo, na data aqui que eu realizei, só está disponível no Visual Studio 2022. Não sei se já vai sair algum pack para quem utiliza o Visual Studio 2019, mas por Visual Studio Code a gente consegue editar. Hoje, desenvolvedor .NET não se prende mais à ferramenta, graças a Deus, né? Então estamos aí com muita melhoria para a nossa vida aí como desenvolvedor. Visual Studio Code veio para isso. E aí, como será feita a nossa API? Mais uma mudança, né? Então, o que há de diferente nela? Dentro do Program CS, a gente vai colocar os métodos que serão utilizados. Então, vocês veem que ele está bem fluido aqui. Ele tem aqui o Create Builder, ele monta aqui o Builder, e aqui embaixo vocês veem que tem app.mapget. Aqui foi só mapeado o barra invertida. Então, se eu chamar só o localhost da minha aplicação, ele vai escrever um Hello World, ou seja, com apenas uma linha já foi feito tudo que a gente teria que montar uma controller, ter dentro da controller o método get discriminado, com toda aquela parafernália de coisas. Só com uma linha aqui eu pude criar um Hello World bem simples. E aí ele coloca para executar aqui o run async e está rodando. E nós vamos ter métodos get, post, put, path e delete, tá? E aí, como que vai ficar dentro do nosso projeto, né? Então, os métodos get, de uma forma mais elaborada, eles ficariam dessa forma aqui. Eu tenho o método get usando o comando app.mapget. Então, ele vai pegar aqui a URL api/locations, e nessa passagem aqui em frente eu estou passando o repositório. Eu fiz uma injeção de dependência aqui do repositório para que eu possa consumir dentro desse método. E aí lá dentro, como a gente já fazia nas controllers tradicionais, a gente vai buscar aqui o método getAll do repositório, verifica se o resultado é null, dá um not found, senão a gente pode dar um resultado ok. Então ela já é preparada para responder dessa forma. Ficou muito mais limpo, muito mais clean a programação. E a gente vai ter métodos post também seguindo esse formato, com a diferença que eu passo também o modelo. Então eu posso passar aqui o modelo, o Location Model é um dos modelos que nós vamos usar. Ele é passado aqui junto no injetor. Então, além de eu ter aqui esse elemento que foi injetado, né, que é o nosso repositório, eu vou ter aqui o que veio via post, que é o nosso modelo aqui, Location Model. E aqui dentro a gente vai consumir normalmente. Então, eu verifico se ele não for nulo, faço aqui o add para que ele seja adicionado ao repositório e devolvo o resultado. Então, vocês podem ver que ficou muito mais simples aí a montagem do endpoint, né? E aí nós vamos ter que montar essa estrutura do banco de dados para suportar aí a colocação dos polígonos. Então, para isso eu criei uma tabela chamada Location. Essa tabela Location, ela vai ter campos aqui normais, né, como um int, varchar, outro varchar aqui, e aí os dois itens mais importantes é o Location Point, que é do tipo Geography. Eu vou guardar nele um ponto geográfico, latitude e longitude, e o Polygon, que também é do tipo Geography, tá? Que aqui eu vou guardar um mapa, vai ser o polígono que nós obtivermos lá daquele site, vai parar nesse campo aqui. E depois eu defini aqui Location Type. Esse Location Type ele vai ter aí uma numeração para cidade, estado, país, para que eu possa criar uma hierarquia, né? E mesmo assim eu guardo em forma decimal aqui a latitude e longitude só para exibir. Eu poderia usar o método para transformar o Location Point como texto e mostrar, mas só para efeito didático eu também guardei aqui na base, só para que ele fique no formato decimal original, né? Então,
Para isso, como eu não vou usar o Entity Framework para fazer a persistência de dados, eu estou criando um procedure no banco visando a inserção. Então eu tenho aqui como parâmetros latitude, longitude, o geopolígono é um varchar com tamanho máximo, né? Eu vou passar aquele textão todo que veio do site Nominatim, e eu vou ter aqui o place name, que é o nome do local, o código, né? Que eu vou poder, se for um estado, colocar a sigla do estado, se for um país, BR, coisa do tipo, né? E o type para que eu saiba qual tipo é. Aqui dentro é que está o segredo do negócio. Durante a preparação dos dados para fazer o insert, eu estou criando aqui dois dados do tipo geografia. Então eu declaro no SQL Server o G, que seria o ponto geográfico, e eu usei aqui o método. Então eu chamo geografia point e eu passei latitude, longitude e o SRID, que é o 4326. Então é muito importante passar o 4326 porque durante o processo depois de análise o SQL Server vai saber distinguir as distâncias de uma forma cartográfica, né? E aqui no Geography, que é o polígono embaixo, o outro elemento, eu passei o stgeon from text, que é o que? Criar uma geografia baseada em texto, porque eu recebi um texto de geografia lá do site e ele vai ser convertido também para o tipo geografia. E aí simplesmente no insert eu passo via parâmetro esses elementos e devolvo aqui qual foi o ID, só para a gente ter uma referência do ID desse elemento que foi inserido. Então nós temos aí a procedure pronta de inserção de uma location. Então vocês vejam que é simples o uso do tipo geografia no SQL Server. E aí, como importar os locais, né? Para os locais eu criei aqui a tabela Places. Então, na tabela Places nós teremos aqui, além de todos os campos aqui, nome, endereço, telefone. Isso aqui eu criei exatamente igual o dado que foi tirado do OpenStreetMap e também os dados que vão vir do Google Earth, tá? Então eu peguei para compatibilizar com essas informações que eu importei lá na mão, né? Eu coloquei os campos iguaizinhos, com o detalhe do geografia de novo aí, que é o location point. Então, os pontos geográficos, que nesse caso aí serão empresas, podem ser pontos turísticos, qualquer coisa, eu usei só o point, eu não fiz um mapa. Por quê? Eu quero detectar esse ponto em algum lugar, eu não vou guardar o mapa da empresa, não há necessidade, ou o mapa de um museu, coisa do tipo, eu só quero saber o local geográfico onde ele se situa, né? Então, durante o processo do insert aqui, eu fiz a mesma coisa. Aqui eu criei esse ponto de outro jeito aqui, só para mostrar que é possível também fazer a inserção do ponto dessa forma. Então, aqui eu usei o point from text, então compus aqui uma string com o texto point e tudo mais, só para que mostrasse para vocês como isso funciona de uma outra forma. E aí a inserção pelas vias normais aqui do SQL Server. Não tem muito segredo para quem já operou com SQL. E aí eu criei métodos para fazer a inclusão disso usando o Dapper, não o Entity Framework. Então foi criado um repositório, dentro desse repositório criado aqui o método add, e dentro desse método simplesmente a gente passa os parâmetros aqui, latitude, longitude, o polígono, o nome do lugar, etc. E aí a gente chama via Dapper, que essa implementação aqui, se vocês tiverem dúvida, no final tem um link de uma apresentação que eu já fiz explicando o uso do Dapper e tudo mais. E aí vocês podem, através do Dapper, executar o comando contido aí na procedure para colocar para dentro o location, certo? Essa é a implementação bem básica e eu devolvo aqui o objeto results para que ele traga qual foi o ID desse elemento inserido. Coisa bem simples aí que todos já podem ter feito na vida, né? E aí a parte legal, essa parte aqui dos pontos no mapa versus polígonos. Esse mapa, inclusive, ele é feito dentro do SQL Management Studio. Já vou demonstrar para vocês na prática como fazer isso, tá? Então, para que a gente pudesse fazer essa visualização aqui no SQL, eu criei aqui um comandinho bem simples
só para que vocês possam ver, depois vocês podem testar, fazer em casa e tudo mais. Então quando eu dou o select do Geography aqui, trazendo um ponto geográfico da tabela, ó, eu fiz do Places, então peguei latitude e longitude e trouxe aqui eu fiz a conversão na mão, tá? O Geography Point, eu podia pegar o que eu já deixei gravado como point também, mas foi só um teste para demonstrar aqui from places, e fiz aqui uma união com os polígonos do location. Então vejam que ele desenhou o mapa das cidades aqui, ó. Essa aqui é a cidade de São Paulo, aqui eu tenho a cidade de Itu, aqui é a cidade de Salto, aqui é a cidade de Indaiatuba. Esses pontinhos propositadamente eu joguei aqui são da cidade de Campinas, ficaram no meio do nada. E aqui eu tenho a cidade de Sorocaba também. Então vocês vejam que o SQL ele é capaz de gerenciar o mapa e também plotar na tela para que a gente possa ver esses resultados. Isso é bem bacana. Nós podemos também selecionar através de raio a região que a gente deseja usando esse comando stbuffer. Então com esse comandinho aqui, stbuffer, eu criei um objeto de círculo, ó, set@circle igual g.stbuffer, e coloquei um raio de 30 km aqui. Eu fiz isso em cima do ponto denominado G aqui, onde eu fiz com o ponto central dessa circunferência, ou 23 alguma coisa, 47, 26, ele fez um ponto de 30 km de circunferência. Então ele pegou todas essas cidades ao redor aqui. E eu consegui fazer aqui o desenho do mapa com esse círculo no meio aqui. Então eu fiz um union aqui com o círculo no meio, né? Então vocês podem ver que ele consegue desenhar, inclusive no mapa, essa representação. Isso é bem usado depois lá na nossa API. São coisas do SQL Server que poucos aí já viram ser utilizada na prática, não é muito difundido. Então, como é que a gente vai fazer essas consultas, né? Nós vamos criar procedures também no SQL. Então, nós vamos montar na API um método que busque pontos por coordenadas dentro do mapa, utilizando o comando aqui st-intersects, que lá atrás eu falei para vocês que era um comando muito importante. Então, eu pego aqui, dei o nome nessa procedure de what location is, eu passo a latitude, a longitude, o tipo de localização que eu quero, então foi passado aqui um tipo inteiro, né? E aí aqui dentro eu faço uma pesquisa, onde ele vai criar aqui um @point, que é o ponto geográfico no mapa do lugar que a gente quer, e ele vai fazer um select dentro do location para saber onde essa localização se encontra, tá? Esse comando aqui vai ter a função de trazer para nós a hierarquia geográfica daquele ponto. Então eu fiz a implementação desse comando aqui dentro do repositório, dando o nome aqui de getFromGeo, onde eu passo a latitude, a longitude. Eu não usei o parâmetro do tipo aqui, ele está lá só para referência mesmo, né? Então dentro da aplicação a gente vai fazer a chamada dessa procedure, garantindo que se obtenha a hierarquia da localização do ponto. E a consulta também foi feita usando aqui o Dapper, né? Então eu passo como parâmetro a latitude, a longitude, e o resultado, depois quando nós testamos a aplicação, foi de trazer a hierarquia. Então ao executar esse endpoint, a gente passou a latitude e longitude, e é possível identificar onde esse ponto está inserido dentro de uma hierarquia. Então aqui eu passei a latitude, a longitude referente aí à cidade de Itu, ele foi lá e buscou Itu, estado de São Paulo. Então aqui o tipo, né, o type 5 seria a cidade, o type 3 aqui é estado, e o type 2 que é o país. Então eu tenho aqui Itu, São Paulo, Brasil. Então se eu estivesse numa API de mapa e quisesse saber onde eu estou, por exemplo, com essa chamada, eu passando a latitude e longitude, já é possível determinar qual é a cidade onde eu estou, né? Isso é bem útil aí. Já fiz uso dessa API, inclusive em aula com alunos meus, desenvolvendo aí um aplicativo no Ionic, onde eles acessavam ali o GPS para descobrir qual a cidade que estavam.
E se nós quisermos procurar locais num raio, então é possível também que a gente procure locais por um raio. Eu criei esse scriptzinho aqui para demonstrar de forma visual aqui, por exemplo, que eu peguei um raio determinado, coloquei aqui esse raio para ser descoberto, e aí dentro dele ele selecionou pontos que estão dentro do raio. Então aqui eu até pus o mouse em cima no dia aqui que eu fiz a apresentação e ele identificou uma padaria que estava dentro desse raio. Então é possível que a gente localize os pontos. Então aqui eu fiz uma seleção no Places quando o círculo criado está tendo interseção dos pontos que estão no mapa. Então no objeto Places ele tem lá o Location Point dele. Se o Location Point de um Place estiver dentro do círculo, ele vai ser referenciado aqui. A gente consegue pegar esse objeto. É isso que o SQL é capaz de fazer. E com apenas a passagem dos parâmetros desejados, a gente obtém todos os objetos place. Então criei aqui o getByLocation, onde eu passo latitude, longitude, quantos metros eu quero em volta daquele local e o tipo de local que eu quero. Eu fiz o tipo string para simplificar a nossa vida no teste, tá? Então aqui eu simplesmente passo os parâmetros e faço essa execução. É bem simples, usando o Dapper também, tá? E aí o resultado disso está aqui no Postman, tá? Ao executar o endpoint, passando o código da localização e o tipo, ele traz aqui para nós padarias, traz elementos que estão inseridos, tá? E agora chegou a hora do nosso demo, a hora tão temida, né? Onde tudo começa a parar de funcionar e dar dor de cabeça, né? Mas vamos lá, estamos aí para isso. Então nosso primeiro teste aqui, eu vou mostrar para vocês na prática que dentro do SQL Server o que acontece com os comandos. Então aqui eu criei esse comandinho para fazer a circunferência, ó. Então quando ele transforma o ponto geográfico num buffer, ele cria o objeto com essa referência numérica aqui e ele faz a representação. Então a gente tem essa aba resultados espaciais que mostra para nós o desenho no mapa. Eu vou fazer aqui a execução junto com esses pontos, ó, que são as geografias. E aí o que que acontece? Ele consegue plotar para nós no mapa todos os elementos geográficos que foram inseridos, ó, e a gente consegue chegar num nível de conferir até os pontinhos. Então eu chego aqui, paro em cima de um determinado ponto, eu consigo pegar aqui um determinado pontinho. Aqui ele expandiu muito, ficou muito grande o mapa, mas a referência do ponto, ó, eu consigo descobrir um posto de combustível, ó, outro pontinho aqui, ó lá, outro posto, e assim vai. Então a gente consegue fazer referência no mapa dos elementos, tá? Isso é bem bacana, uma parte do SQL Server pouco conhecida. Esse é aquele que foi mostrado na apresentação para vocês. Então foi criado aqui uma circunferência, um buffer, foi feito aqui um select do ponto, da latitude, longitude, e o resultado disso aqui, o comando em si, resultou em vários pontos, que vocês podem ver, ó, os locations point aqui, e eu coloquei aqui as cidades também, ó, Itu, Salto, Sorocaba e a região que era aquela circunferência, que o resultado final foi esse desenho aqui. Então eu posso criar objetos no mapa e fazer depois comandos que vão determinar se ele faz parte, se está em intersecção ou não. Aqui também eu criei um exemplo executando aquela procedure what location is. Então eu peguei aqui outra coordenada aqui, terra do nosso Renato Groff, Salto de Itu, né? Executando aqui. Opa, estava marcado aqui. Beleza, ó, executou aqui salto. Então
pela coordenada latitude e longitude, ele trouxe para nós os objetos e no resultado espacial a gente pode ver o mapa do Brasil. E aí, se eu for chegando no nível de zoom, eu consigo enxergar aqui a cidade, ó. Tá aqui dentro, o mouse está sobrepondo o Brasil, que é o que tomou conta de tudo. Eu não vou conseguir clicar com o mouse nesse objeto, mas vocês veem no mapa a representação simbólica aqui de tudo que engloba essa localidade. Então, bem bacana, né? Que a gente pode, através de latitude e longitude, encontrar tudo isso. Aqui o Get Place Hierarchy, que eu passo aqui um número de place, ou seja, um lugar daqueles, e ele vai me dizer qual hierarquia de cidade, estado e país que isso pertence. Isso aqui é bem bacana. Então é aquela procedura que eu já mostrei lá para vocês. E aqui tem o Get Places by Location ID. Se eu passar uma location por número aqui, no caso eu passei a 1 e executo, ele vai lá e traz todos os elementos na location 1. Se eu colocar aqui a location 2, nem sei se ela existe, ele trouxe aqui tudo que está cadastrado nessa location 2, tá? E aí eu posso inclusive filtrar. Se eu colocar aqui que eu só quero padaria, ele traz só padaria. Então eu fiz as procedures para que tivesse toda essa referência aí para a gente poder brincar. Então agora vamos falar de aplicação. Então a nossa aplicação está aqui. A estrutura dela eu procurei ser bem simples, mas eu tenho um hábito de trabalhar aqui com pastinhas e tudo mais. Não gosto de jogar nada na raiz para já pensar numa futura evolução. Então eu tenho aqui interfaces, modelos, repositórios e as configurações aqui. E aí eu tenho o nosso mais importante objeto aqui, que é o Program CS, né? Então o Program CS, da forma como ele está estruturado, quando a gente cria o projeto ele vem bem limpo, tá? Ele só traz aqui o Create Builder. O que eu fiz aqui foi fazer uma referência para o contexto. Apesar de não estar usando o Entity Framework para tudo, eu fiz um método ainda chamando um getAll e tudo mais para poder brincar ali no repositório, tá? Então eu inseri aqui o meu contexto. Ele pega a configuração do nosso config já aqui na Program CS tranquilamente, né? Aqui eu fiz a injeção de dependência do repositório de location e o repositório de places. Então ele faz a injeção de dependência aqui já no Program CS de uma forma bem limpa, fluida, né? E aqui esses comandos já são nativos dele para criar aqui endpoints. E eu adicionei o Swagger. Então, se for ver nossas referências do projeto aqui de pacotes Nugget, o que eu tenho de pacotes hoje, estão instalados aqui. Eu tenho aqui o Dapper, o Entity Framework Core, Entity Framework Core SQL Server e o Swagger. Então nós temos aqui esses elementos que foram adicionados, tá? E eu estou consumindo o Swagger dessa forma para implementar. Eu coloco add Swagger gen aqui e depois eu tenho que colocar mais esses dois comandinhos. Existem personalizações maiores a se fazer para o Swagger e tudo mais, mas não era o escopo do nosso exemplo aqui, tá? Eu aproveitei e criei aqui embaixo records para a gente usar como métodos de entrada, também para mostrar para vocês agora o uso do record, que não é tão recente no .NET, vem de uma versão atrás aí da atual, né? Esse projeto já está em .NET 6, tá? E aí eu criei aqui a região locations, onde eu tenho aqui método get. Então vejam que o método get vem aqui com map get, API barra locations. Eu criei aqui locations barra ID, que era para eu obter elementos através do seu ID. E eu criei aqui, onde eu passo latitude e longitude. Um ponto a se observar: eu tentei colocar um objeto aqui no método get, não foi possível. Pode ser que em novas versões ele aceite, mas não consegui fazer isso nesse momento. Então eu coloquei latitude e longitude aqui dentro do método, tá?
no post eu consegui passar aqui o objeto location tranquilamente, ele aceitou sem problemas, tá? E aí eu tenho aqui o método delete também. Então eu usei aqui get, post e delete. Eu não fiz o put, que não era o escopo do projeto usá-lo agora. Fiz aqui o método get para places, onde eu pego todos. Fiz o método get aqui passando o ID de um place, onde eu obtenho um único place, né? E eu usei aqui o hierarchy para chamar a hierarquia, saber de qual país ele está. Inclusive eu tinha deixado aqui esse comentário que eu não consegui passar o objeto via body, pode ser que tenha saído alguma correção ao lançar o .NET 6 agora. O places get by geo, que vai obter via geo essa localização e assim por diante. Então tenho aqui outro método post, delete e tudo mais. Então vocês veem que a nossa implementação fica bem mais fluida. Eu tenho aqui o que estariam em várias controllers, tudo no Program CS de uma forma fácil e bem clean de se estruturar. Não preciso mais ficar colocando através de data annotations qual é a rota e tudo mais. Ele ficou bem mais clean. E esse método aqui, ele vai lá no repositório, obtém todos os location. Se não tiver nada, ele dá um not found, e se não, ele devolve um ok. Então nós vamos ver isso na prática, tá? Eu vou subir aqui a API. Então subiu aqui a nossa API. Ele vai trazer aqui nada, né? Que eu não coloquei nenhuma referência, mas se eu chamar aqui o Swagger, todos os nossos endpoints estão aqui. Então eu tenho aqui API Locations, API Places. Então se eu for fazer um teste aqui via Postman, só de uma forma simplista, executá-lo, ele trouxe aqui para nós, ó, a hierarquia toda que está inserida lá no banco. Tem Itu, Salto, Indaiatuba, Porto Feliz, Argentina, Campinas, Uruguai e tudo mais. Então, nosso programa está funcionando aqui e nós vamos lá para o Postman. Eu já deixei as coleções prontas aqui. Aliás, quem quiser importar, pode chegar aqui e importar pelo link do Swagger tranquilamente também, tá? Então aqui eu tenho todos os métodos prontos aqui. Então se eu pegar aqui o meu locations, que é a mesma chamada que eu acabei de fazer no Swagger, ele vai lá e traz para nós todos os elementos aqui. Então, belezinha, tá tudo aqui. Se eu vier aqui e quiser tirar, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho outro país aqui, ó, tenho o Uruguai aqui inserido, hoje ele está com o código 13, eu vou vir aqui no del. Vamos colocar aqui o código 13 e vou apagar do mapa Uruguai. Apaguei. Se eu fizer aqui de novo um get, não deve mais estar aqui, certo? Sumiu daqui. Então agora eu vou pegar o post para que vocês vejam como é que está a inserção. Então eu fiz a consulta lá no Nominatim e deixei pronto aqui um polígono. Vocês podem ver que o polígono é bem extenso, ele traz aqui todas as referências ali do mapa. Então eu vou lá, simplesmente envio send, e ele devolveu aqui embaixo para nós o location ID, agora ele é o 15, então já foi inserido na nossa base. Se eu quiser obter uma localização pelo seu ID, então eu vou tentar aqui bater o 10, que já está pronto. Ele traz para nós aqui a cidade com a sua latitude, longitude e tudo mais. E aqui, se eu quisesse fazer uma pesquisa por latitude e longitude, foi inserido aqui. Essa é aquela chamada teste que eu mostrei na apresentação. Pronto, ele trouxe aqui a hierarquia da localização, dizendo aqui cidade, estado e país, né? Pelo location type a gente identifica. Maravilha, mas vamos ao places, que é
o cara que talvez vai ser mais usado. Então em Places, se eu fizer uma execução bem pura aqui do Places, ele trouxe tudo. Essa consulta já foi feita usando o Entity, tá? Ele trouxe tudo que estava aqui. Nós temos também o método Post para fazer inserção de um novo Place, onde aqui no body dele tem tudo prontinho. Temos aqui como obter um Place pelo seu ID. Então o ID número 4 aqui, se eu fizer a consulta, ele vai lá e busca a localização pelo ID. Isso é trivial, mas o importante são os métodos aqui. Eu fiz o método getByGeol, que vai lá obter para nós pela sua geolocalização. Ah, esse método eu tirei, gente. Desculpem, eu fiz aqui. O getByGeol está aqui. Então o getByGeol, ele está com um breakpoint aqui dentro. Ó. Então ele vai lá, getByGeolocation, ele parou no nosso map-get. Eu vou entrar dentro aqui da especificação. Então ele vai lá e faz a chamada da nossa conexão, passa os parâmetros, obtém os elementos e retorna aqui para o Postman. Então tá lá tudo que está dentro dessa latitude e longitude em 10.000 metros. Então ele trouxe um monte de lugares aqui. Acho que aqui, quanto que está? 10.000 metros. Eu vou encurtar aqui para 1.000. Vou tirar esse breakpoint. Então, a cada consulta, ó, ele vai diminuindo a quantidade. Se eu puser aqui 100 metros, ele trouxe só 1. Então, a gente consegue, usando essa API, trazer os elementos que estão na nossa redondeza. E aí eu tenho aqui o outro método aqui, que é para buscar pelo LocationID. Se eu puser o código de uma cidade específica e o tipo de negócio que eu quero, ele vai lá e busca na cidade só aquele tipo de negócio. Então aqui está especificado padaria. Se eu pusesse posto de combustível, ou se eu não puser nada aqui, ele traz tudo que tem no banco de dados. Então ele não filtra nada. Então eu não sei se essa cidade aqui tem posto de gasolina. Ó, isso aqui é um posto de combustível. Então se eu colocar aqui no parâmetro um posto de combustível, ele vai lá e filtra para nós o posto. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa API construída aí no projeto com essa nova feature que é o Minimal API. E aí eu coloco aqui para vocês as referências que eu usei e pesquisei para montar tudo isso. A gente tem aqui o site oficial da Microsoft Create Minimal API e os outros aqui. Tem uma publicação do nosso amigo Balta, do Groff, do Macorati, todos falando aí sobre esse novo conceito. Consultei alguns sites de fora também, ver como isso foi implementado, me ajudaram bastante aí na pesquisa e é isso que eu tinha para mostrar a respeito de Minimal API. O que eu considero uma ótima inovação aí da Microsoft, veio para só simplificar nosso trabalho e deixar cada vez mais profissional tudo isso que a gente faz, né? Outras referências que eu coloquei aqui para vocês são do SQL Server, onde tem todos os tipos aqui, a documentação é bem farta, tem bastante coisa que vocês vão poder ver e testar com os próprios olhos aí, e é de verdade, vocês viram na prática que o SQL Server controla tudo isso. Esses aqui são meus contatos, então eu já criei um repositório para palestra no meu GitHub, em MVP Conf 2021, meus contatos estão aqui do Linktree/Nizola, tem todos os contatos ali. Vocês podem me procurar se tiverem alguma dúvida, quiser entrar em contato, tiver algum detalhe aí da apresentação que vocês, depois quando forem testar, não entenderem, fiquem à vontade, é um prazer aí estar ajudando vocês. E fico aqui o meu agradecimento aí para todo mundo que esteve junto aí assistindo essa palestra. Então, agradeço também aí a organização do MVP Conf para ter dado essa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado, pessoal.